Yes, we'll gather at the river, a beautiful river. Gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Yes, we'll, all of us, at the river, a beautiful river. We'll gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. A room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. You like them old songs? And I like this too. Down at the cross where my Savior died. Down there for cleansing from sin I cried. Oh, there to my heart was a blood applied. Glory to His name. Glory to His name, His precious name. Oh, glory to His. Let's just close our eyes now and sing it. Oh, there to my heart was the blood applied. Glory to His name. God, help, and I pray with sincerity that you will grant the request of these handkerchiefs that's been placed here that people has asked. Let your mercy be upon them. Deus, ajuda agora. Rogo com sinceridade que tu concedas os pedidos desses lenços que foram colocados aqui, às pessoas que pediram. Que tua misericórdia seja sobre elas. Lord, we understand that Sister Hicks has a woman here that flew all the way in from somewhere to be prayed for with cancer, and wanting to know if she could get her to get over here. I pray, God, that you spare the life of that person. Grant it. Senhor, entendemos que a irmã Hicks tem uma mulher aqui, que voou de algum lugar distante para receber oração com câncer e queria saber se poderia trazê-la aqui. Eu rogo, Deus, que tu poupes a vida dessa pessoa. Concede. My little nephew, Mikey, laying out her sick and vomiting with a high fever, just left the door. Lord, I believe we had the prayer of faith there that you stopped it. Now, I'm grateful to you feeling the fever going from the boy before I left the room. Meu pequeno sobrinho, Mike, deitado lá enfermo e vomitando, com febre alta, acabou de sair pela porta. Senhor, eu creio que fizemos a oração da fé lá, que tu interrompeste isso, e eu estou grato a ti, sentindo a febre saindo do menino antes de eu sair da sala. Now, Lord, thank you for all these things. Now it falls my lot to speak on thy word. Give us thy word, Lord. Thy word is truth. Agora, Senhor, e obrigado por todas essas coisas. Agora cabe a mim falar a tua palavra. Dá-nos a tua palavra, Senhor. A tua palavra é a verdade. Bless our souls and give us the grace that we need, that we might draw it from the promises of God tonight in the Word to sustain us through the rest of this week. Grant it. Abençoa nossa alma e dá-nos a graça de que precisamos para que possamos extraí-la das promessas de Deus esta noite e na palavra para nos sustentar durante o resto desta semana. Concede. Bless our pastor, gallant soul, his wife, his children, the deacons, the trustees, and every person that comes in or out of this building. Grant it, Father. In the name of Jesus Christ, we ask these blessings. Amen. Abençoa o nosso pastor, esta alma nobre, sua esposa, seus filhos,
os diáconos, os administradores e toda pessoa que entre ou saia deste edifício. Concede, Pai, em nome de Jesus Cristo, pedimos estas bênçãos. Amém. Now, I want to read from two places of the writing of the Lord. I want to read first from the book of the Psalms, the 86th Psalm. And then I want to read from St. Matthew's, the 16th chapter, 1 to 3. Agora, quero ler em dois lugares nos escritos do Senhor. Quero ler primeiro no livro de Salmos, Salmo 86. E então quero ler em São Mateus, capítulo 16, 1 a 3. I want to read a portion of this psalm, not all of it, but down about to the 11th verse, which is a little over half of it. E quero ler parte deste salmo, não ele todo, mas até mais ou menos o versículo 11, que é um pouco mais da metade dele. And I want to announce this, if I call it text before I preach on it, the uniting time and sign. The uniting time sign. E quero anunciar isto, se for para dar um tema, antes de pregar sobre isso. Tempo de união é sinal. O sinal do tempo de união. That sounds kind of complicated. Uniting, see? Time, uniting time, that's what it is now, and the sign of that uniting time. Isso parece meio complicado. União, estão vendo? Tempo de união é o que é agora, e o sinal desse tempo de união. And the Psalm, a prayer of David, the 86th Psalm. No Salmo, uma oração de Davi, Salmo 86. Bow down thine ear, O Lord, hear me, for I am poor and needy. Preserve my soul, for I am holy. O thou my God, save thy servant that trust in thee. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda a minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Be merciful unto me, O Lord, for I cry unto thee daily. Rejoice, the soul of thy servant. For unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo o dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. For thou, Lord, art good, and ready to forgive, and plenteous in mercy unto all them that call upon thee. Give ear, O Lord, unto my prayer. Attend to the voice of my supplication. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Dá ouvido, Senhor, à minha oração, atende à voz das minhas súplicas. In the day of my trouble, I will call upon thee, for thou wilt answer me. No dia da minha angústia, clamo a ti, porquanto me respondes. Oh, isn't that beautiful? Thou wilt answer me. Oh, não é bonito? Tu me respondes. Among the gods there is none like unto thee, O Lord, neither are there any works like unto thy works. All nations whom thou hast made shall come and worship before thee. O Lord, thou shalt glorify thy name. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como a tua. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor. Tu glorificarás o teu nome. For thou art great and doest wondrous things. Thou art God alone. Porque tu és grande e fazes maravilhas. Só tu és Deus. Listen now. Ouçam agora. Teach me thy way, O Lord. I will walk in thy truth. Unite my heart to fear thy name. Unity. See, unite my heart to fear thy name. Ensina-me, Senhor, o teu caminho
e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Unidade, estão vendo? Une o meu coração ao temor do teu nome. I'm talking out of uniting and time sign. Now, in the 16th chapter of St. Matthew, Estou falando agora de união e sinal de tempo. Agora, no capítulo 16 de São Mateus. the Pharisees also with the Sadducees came, tempting him, desiring him that he would show them a sign from heaven. E chegando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pedindo-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. And he answered and said unto them, when it is evening, you say, it will be fair weather, for the sky is red. Mas ele respondendo, disse-lhes, quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. And in the morning, it will be lower foul weather today, for the sky is red and lowering. O you hypocrites, you can discern the face of the sky, but ye cannot discern the signs of the time. E pela manhã haverá sombrio, hoje tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais do tempo? The Lord add His gracious blessings to the reading of this word. O Senhor acrescente suas bondosas bênçãos à leitura desta palavra. Now, we're talking of this uniting time, the sign of the uniting time. See, Jesus was here in this last scripture reading. He was rebuking the clergy for not being able to discern the time or the sign of the time. Agora estamos falando dessa união, tempo de união, o sinal do tempo de união. Vejam, Jesus estava aqui nesta última leitura da Escritura, ele estava repreendendo os ministros por não poderem discernir o tempo ou o sinal do tempo. Now, that has always been a great thing to the people, see, to be able to discern the sign of the time that you're living. Because God writes it plainly, so nobody could escape it. Agora, isso sempre foi uma coisa importante para as pessoas. Vejam, poder discernir o sinal do tempo em que se está vivendo, porque Deus o escreve claramente para que ninguém possa escapar disso. Now, ordinarily, I'd go back and pick up from other ministers, other servants of the Lord in the Bible time, like the sign in Noah's time, the sign in Daniel's time, and so forth, the different signs. But I want to bypass that tonight to save time, to be able, but it's always been God's way to give them a natural sign of the time, so that everyone would know just what time it was. Agora, normalmente eu voltaria e faria menção de outros ministros, outros servos do Senhor no tempo da Bíblia, como o sinal no tempo de Noé, o sinal do tempo de Daniel e assim por diante, os diferentes sinais. Mas quero omitir isso esta noite para ganhar tempo, para poder... Mas sempre foi a maneira de Deus dar-lhes um sinal natural do tempo para que todos soubessem exatamente que tempo era. And these Pharisees should have known their time. They should have known what the time was. He said in another place, if you would have known me, you would have known my days. It's very a great thing that we understand, see, without understanding. E esses fariseus deveriam ter sabido o seu tempo. Eles deveriam ter sabido qual era o tempo. Ele disse em outro lugar, se vós me conhecesseis a mim, conheceríeis o meu dia. Estão vendo? Isto é muito uma grande coisa que entendemos. Vejam, sem entender. That's what they always referred to the prophets about.
They said, and he had understanding by visions from the Lord. And the word of the Lord came to the prophets of old. See, they had understanding through the word of the Lord by the prophets. É a respeito disso que eles sempre se referiram aos profetas. Disseram, e ele teve entendimento por visões do Senhor. E a palavra do Senhor veio aos profetas do passado. Vejam, eles tiveram entendimento através da palavra do Senhor pelos profetas. And then the prophets give a sign, like one man laid on his side for so long, then turned over and laid on the other side. One man had to strip his clothes. And, there's many things that they did to show the sign that they were living in. E então os profetas dão um sinal, como um homem ficou deitado de lado por tanto tempo, então virou-se e deitou-se do outro lado. Um homem teve que tirar sua roupa e há muitas coisas que eles fizeram para mostrar o sinal em que estavam vivendo. Now, we know that the God that made the heavens and earth and so on laid out his work that he would describe his time by signs, that same God lives today. Amen. E agora sabemos que o Deus que fez os céus e a terra e de tal modo planejou sua obra de forma que ele descreveria seu tempo por sinal. Esse mesmo Deus vive hoje. So we must be something as we see the time that we're living in. There must be something that somebody's overlooking somewhere. Amen. Because God would never let these things happen without giving us a definite sign that we'd understand. Assim, devemos ter algo, à medida que vemos o tempo em que vivemos, deve haver algo que alguém não está enxergando em algum lugar. Estão vendo? Porque Deus nunca permitiria que essas coisas acontecessem sem nos dar um sinal definido que nós entendêssemos. Now here is the thing today that the clergy, we don't read it right. It's just like it was then. They didn't think that it was time. They thought that they were living pretty peaceful land, and so they wasn't looking for no Messiah. Agora, aqui está a questão hoje, que os ministros, nós não lemos direito. É exatamente como foi então. Eles não pensavam que era tempo, eles pensavam que estavam vivendo bem tranquilos então, e assim não estavam esperando por nenhum Messias. And Jesus has said that his coming would be as a thief in the night, when the people would be unaware of his coming. E Jesus disse que sua vinda seria como o ladrão de noite, quando as pessoas estariam desapercebidas da sua vinda. But there was some of the virgins that went to meet him, half of them, had oil in their lamp and was ready. They were watching for that sign. And that's who I'm speaking to tonight, see, to those who are looking for the sign. Now, the sign of his coming. Mas houve algumas das virgens que foram ao encontro dele, metade delas, que tinham azeite em sua lâmpada e estavam prontas. Elas estavam de olho naquele sinal. E é a esses que estou falando esta noite, vejam, aqueles que estão esperando pelo sinal agora, o sinal da sua vinda. These signs given by the Lord is given only to believers. The unbelievers never see it. They go right over the top of them and they don't see it. Estes sinais dados pelo Senhor são dados apenas aos crentes. Os incrédulos nunca veem isso. Eles estão acima da compreensão deles e eles não veem isso. And now, just as sure as it is that an angel of God could stand on this platform tonight, just as true as I'm looking at you and I could be looking at it, or you could be looking at it and I couldn't see it, or I could look at it and you couldn't see it. Now, you know that's scriptural. That's exactly the truth. E agora, tão certo quanto um anjo de Deus poderia estar nesta plataforma hoje à noite, tão verdadeiro quanto estou olhando para vocês, e eu poderia estar olhando para ele, ou você poderia estar olhando para ele, e eu poderia não vê-lo, ou eu poderia olhar para ele, e vocês poderiam não vê-lo. Agora, vocês sabem que isto é bíblico. Essa é exatamente a verdade. They saw
You know, Paul fell down, but none of them could see that light. That light was right there when John stood there before the multitudes and thousands out on the bank there, clergymen and sages, great man. Eles viram, vocês sabem que Paulo caiu, mas nenhum deles pôde ver aquela luz. Aquela luz estava bem ali quando João ficou ali diante das multidões e milhares lá na margem de ministros e sábios, homens importantes. And John said himself, he bore a record of seeing the Spirit of God descending like a dove and come down upon him in a voice saying, "This is my beloved Son, in whom I'm pleased to dwell." And nobody saw it but John. It was just for him. E o próprio João disse, testificou ver o Espírito de Deus descendo como pomba e baixando sobre ele. E uma voz dizendo, "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo habitar." E ninguém viu isto, exceto João. Estão vendo? Era só para ele. You notice how vivid the sign for the wise man. They were Hebrews. They wasn't really Indian astronomers. They were Hebrews because they were up there in that country studying astronomy to finish their education. Notaram quão vívido foi o sinal para os magos? Eles olharam. Eles eram hebreus. Eles não eram realmente astrônomos indianos. Eram hebreus porque eles estavam lá naquele país estudando astronomia para concluir sua instrução. And when they looked towards Jerusalem, and knowing that they saw those three stars from each one of their birth path of Ham, Shem, and Japheth, of which race they come from each, and they seen them stars in their birth path, that was a sign to them that when those stars were in line, the Messiah was on earth. Yeah, E quando olharam em direção a Jerusalém e, sabendo que viram aquelas 3 estrelas de cada um de seus caminhos de nascimento, de Cão, Sem e Jafé, de cuja raça eles vieram, cada um, e eles viram aquelas estrelas em seu caminho de nascimento. Isso foi um sinal para eles de que quando aquelas estrelas estivessem em linha, o Messias estaria na terra. Oh, my! No wonder they came. Where is he that's born King of the Jews? We saw his star in the east and have come to worship him. Where is he? Oh, que coisa! Não é de admirar que eles tenham vindo. Onde está ele? Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Onde está ele? They know that infant Messiah was laying somewhere because God gave them a sign of the time. That God and man were uniting together. What a unity when God united himself in a human body. Eles sabiam que aquele menino Messias estava deitado em algum lugar, porque Deus lhes deu um sinal do tempo, que Deus e o homem estavam se unindo. Que unidade! Quando Deus se uniu em um corpo humano. The principle, the greatest of all the unitings that ever was done was when God united with man and left his great strain of being God and stretched forth his tent and took in humanity and become one of them. You read? Unity. That brought peace between God and man forever. How thankful we are. A principal, a maior de todas as uniões que já se fez, foi quando Deus se uniu ao homem e deixou sua grande natureza como Deus e armou sua tenda e tomou a humanidade e se tornou um deles para redimi-los. Unidade. Isso fez o quê? Isso trouxe a paz entre Deus e o homem para sempre. Quão gratos estamos! And science was not sent. Now just think, every man and all the astronomers, the people them days, their clocks was the stars. There was a watchman went up on top of the tower, and he would get up there and watch, and he seen when a certain stars was in certain constellations as they were passing, he knew what time it was. E os sinais não foram enviados
Agora imaginem só, todo homem e todos os astrônomos, pessoas naqueles dias, o relógio delas eram as estrelas. Havia um vigia que subia ao topo da torre, e ele subia lá e vigiava. E ele via quando certas estrelas estavam em certas constelações. Enquanto passavam, ele sabia que horas eram. Remember in the scripture, well, what time is it, watchman? And the watchman come back and told him what hour it was. See, they kept time by the stars. Lembram-se na Escritura que horas são, guarda? E o guarda voltou e lhe disse em que hora estava. Vejam, eles viam a hora pelas estrelas. Now, isn't it strange that these stars were exactly in line for 3 men and nobody else saw it? Just exactly in line. Agora, não é estranho que essas estrelas estivessem exatamente em linha para 3 homens e ninguém mais tenha visto. Está vendo? Exatamente em linha. Now, you can be so in line with the Scripture. See? When those stars become in unity, united themselves together in this constellation, 3 men were also united at the same time. Agora, você pode estar bem em linha com a Escritura. Está vendo? Quando aquelas estrelas se puseram em unidade, uniram-se nessa constelação, 3 homens também estavam unidos ao mesmo tempo. And you can be so united with God in His Word until these things become realities and you can see them and know that they're true. See? The sign of the time. E você pode estar tão unido com Deus em sua palavra que essas coisas se tornam realidades e você pode vê-las e saber que são verdadeiras. Está vendo? O sinal do tempo. You might look at old time and say, oh, nonsense. But to you it isn't nonsense. To you, you're united with the Word. And here it is. Then it's absolutely life for the past. When you see this sign, unite with the believer. And that's who I'm addressing this to, is the believer. For the unbeliever never see it. Você pode deixar de notar isso, dizer, bobagem. Mas para você não é bobagem. Para você, você está unido com a palavra e aqui está. Então é com toda a certeza luz, irmão Pat, quando você vê este sinal se unir com o crente. E esse é a quem estou dirigindo isso, é ao crente, pois o incrédulo nunca vê isso. And what a rebuke it would be if he is on earth today to many of our clergy today who cannot read this sign. The signs that we're reading daily here at the tabernacle and seeing the things that others are reading it and seeing the handwriting on the wall, and yet many just ignore it, don't even see it at all. There's nothing to them at all. They don't notice it. E que repreensão seria se ele estivesse na terra hoje, para muitos de nossos ministros hoje que não conseguem ler esse sinal, os sinais que estamos lendo diariamente aqui no tabernáculo e vendo as coisas. E outros estão lendo isso e vendo a escritura na parede. E ainda assim, muitos simplesmente ignoram e nem enxergam nada disso. Não é nada para eles, eles não percebem. Now, notice that in this, he pointed out national signs. Now, when they asked him about this, they wanted signs, and he gave them signs that happened. Agora, notem quanto a isto, que ele mencionou sinais nacionais. Agora, quando lhe perguntaram a respeito, eles queriam sinais. E ele lhes deu sinais que aconteceram. And they want to know when would be the end of the world, what would be the sign of the end. And he pointed in many places through the Scripture about national signs, about heavenly signs in the heavens, and earthly signs. He gave them signs, 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 just constantly signs. E eles queriam saber quando seria o fim do mundo, qual seria o sinal no fim. E ele lhes indicou muitos lugares ao longo da Escritura acerca de sinais nacionais, acerca de sinal celestial nos céus e sinal terrestre. Ele lhes deu sinais, sinais, constantemente um sinal. And when
He told them there in one place about a national sign. He said, when you see the nations, begin to gather around Jerusalem, then we know that the time of their trouble was at hand. When you see Jerusalem compassed about with armies. E quando ele lhes disse lá em certo lugar sobre um sinal nacional, ele disse, quando virdes as nações, vejam, começarem a se reunir em torno de Jerusalém, vejam, então saberemos que o tempo da sua angústia está próximo, quando virdes Jerusalém cercada de exército. Now, before that they could do this, the world had to unite. Titus, this great Roman general, had to unite his armies together and come around after these Jews had rejected the God-given sign of the time to them. That's the time that Titus united his armies together and come to take the city. Agora, antes que pudessem fazer isso, Deus, o mundo tinha que se unir. Tito, este grande general romano, teve que unir seus exércitos e vir, depois que esses judeus haviam rejeitado o sinal do tempo dado por Deus para eles. Esse foi o tempo em que Tito uniu seus exércitos e veio tomar a cidade. First, there had to be a uniting of God's people, so-called, against the Word of God, before that the nation could unite itself against God's people. See, the unity, the uniting together. Primeiro teve que haver uma união do povo de Deus, assim chamado, contra a palavra de Deus, antes que a nação pudesse se unir contra o povo de Deus. Vejam, a unidade, a união unindo-se. I believe that we're living in a great uniting time. I am taking these red lights down and flash signals and everything of the women, how they do, and the man, how they do, and the churches, how they do. Creio que estamos vivendo em um grande tempo de união. Estou mencionando essas luzes vermelhas e sinais intermitentes e tudo mais, das mulheres como agem, e os homens como agem, e as igrejas como agem. Showing to this little group with all my heart that I believe that we're lining in the line of God's Word in this great prophetic hour just before the coming of the Lord Jesus. Amen. Uniting together and getting ready. Mostrando a este pequeno grupo de todo o coração que creio que estamos nos alinhando com a linha da palavra de Deus nesta grande hora profética, pouco antes da vinda do Senhor Jesus, unindo-nos e aprontando-nos. Now, you see, before Titus united the nations, his armies together, Israel united themselves together and banded themselves that they would not believe Jesus to be the Messiah. Agora, vejam, antes de Tito unir as nações de seus exércitos, Israel se uniu e se coligou, que eles não creriam que Jesus era o Messias. They rejected him and turned him out and crucified him. And then when they rejected the salvation that was sent to them, they united themselves together to do it. Eles o rejeitaram e o expulsaram e o crucificaram. E então, quando rejeitaram a salvação que lhes foi enviada, eles se uniram para fazê-lo. Oh, think of it. I once was lost. Now I'm found. I'm free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation. Saving me, what does He do? Keeping me from all sin and shame. Right above it. Oh, wonderful is my Redeemer, praise